Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez, graças a Deus, começando uma nova semana na nossa lição 7, né? É isso tem aí. o título Vivendo Vida Santa. O verso para memorizar essa semana é o seguinte: Deus não nos chama para a impureza, mas para a santidade. Está em 1 Tessalonicenses 4:7. Pois é, aqui como prévia da semana nós vemos já que Paulo vai falar justamente da questão dos que os tessalonicenses precisavam viver uma vida para agradar a Deus, só que ele foca num assunto principal que cabe muito para nós, principalmente em decorrência da sociedade que nós estamos incluídos hoje, desse início de século XXI conturbado, que é o assunto da imoralidade sexual. E tem até um pensamento aqui muito interessante que diz assim: basta observar o sofrimento causado por uma má conduta sexual para que você entenda por que Deus falou tão forte sobre esse assunto através de Paulo. É isso. Hoje, na lição de domingo, 12 de agosto, temos por título O Bairro da Luz Vermelha. Não sei exatamente se na sua cidade tem, mas é bem provável que tenha. Na maioria das cidades hoje tem um bairro, ou apenas uma casa, um local, com uma luz vermelha. O que quer dizer isso? Quer dizer ali que é um local que funciona a indústria do sexo, ou seja, é um local de pornografia, de prostituição. Essa questão de usar a luz vermelha para demonstrar esse local vem de Amsterdã, onde eles usavam essa luz na parede mesmo, ou na casa, para indicar isso, que ali tinha a questão da prostituição. Esse bairro de onde surgiu lá em Amsterdã, até hoje é famoso. Muitas pessoas vão fazer turismo lá, tirar fotos para conhecer, mesmo que não vá em busca dos serviços. O governo holandês e também na Tailândia houve uma regularização, uma legalização da questão da prostituição, com o objetivo de que eles pudessem assim estar acompanhando, pudessem estar assim prevenindo mais a questão das doenças sexualmente transmissíveis. A questão da promiscuidade sexual é um problema tão velho quanto o pecado. Nós observamos mesmo lá em Gênesis 38, 12 a 26, que é a questão da história de Judá, onde ele se deita com prostituta e no final das contas a prostituta era sua nora. Tem também a questão dos líderes no mundo gentílico. A sacerdotisa, ela permanecia ao lado do líder masculino, ou seja, ela precisava deitar-se com esses líderes masculinos, para que assim eles diziam que só eles se deitando e tendo relações sexuais com a sacerdotisa que eles conseguiriam assim comunicar-se com a deidade. Então essa questão da promiscuidade sexual é muito antiga, mas nós sabemos que Deus, ele não se agrada com isso, ele não aprova, porque o casamento foi instituído como algo perfeito, e Deus deixou um presente para nós, que é inclusive a questão da relação sexual num casamento. E Paulo sabia, né, que tanto os tessalonicenses, desde o antigo pecado, os tessalonicenses e também nós hoje, o povo tessalonicense não está diferente do que a sociedade de hoje prega para nós, porque nós vivemos uma sociedade que prega a questão da liberdade sexual a todo momento, jovens e tal. Então os tessalonicenses também passavam por essas situações, e Paulo também buscou encorajá-los dessa forma, na questão de manter a questão da purificação da relação sexual até o casamento. Eu quero ler algo aqui para vocês que eu achei bastante forte e interessante, que diz o seguinte: todos aqueles que são infiéis nesses assuntos e não buscam o perdão não serão capazes de entrar no céu. Então nós podemos estar perdendo nossa salvação por causa da promiscuidade sexual. Ou seja, estar fiel nesse sentido também faz parte da nossa caminhada para que nós possamos conseguir assim uma vida santa e uma vida preparada para os céus, né? Pois é, o texto de hoje, ele é 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 18, mas ele também nos pede para fazermos uma comparação com o último texto da semana passada, que era 1 Tessalonicenses 3, de 11 a 13, em que ele apresentava a oração de Paulo, e ele dizia que um dos maiores anseios dele era que os tessalonicenses estivessem perante Jesus, por ocasião da segunda vinda, livres de culpa diante de Deus. E tem uma questão interessante aqui. Justamente o mover de Paulo para dizer isso era que a vida cristã dos tessalonicenses os levariam a estar sem culpa perante de Deus. Em primeiro lugar, claro, Deus nos tira a culpa, Deus nos livra o pecado, mas nós mesmos vamos caminhar para uma vida sem culpa perante Deus, se nós estivermos com Ele. Deus não vai fazer isso automático em sua vida se você não quiser.
Você tem que querer estar sem culpa perante Deus. Tem uma outra questão interessante que está justamente no texto de 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 18, que é que Paulo viu que tinha necessidade dele ir ao encontro dos Tessalonicenses para que assim eles pudessem consertar ainda algumas coisas que eram necessárias serem consertadas. Olha, os líderes, a igreja instituída de Deus, nós temos que acreditar na sua igreja instituída e que nisso faz parte os líderes, eles devem estar juntos dos seus subordinados, para que assim todos juntos possam consertar ainda as pequenas brechas espirituais que existem na vida de todos. Seguindo aqui o nosso texto e contexto de hoje, tem a questão do seguinte: justamente a oração de Paulo em 1 Tessalonicenses 4 é justamente dizendo para os Tessalonicenses de que a vida deles aumentaria em santidade, em amor, em comunhão, à luz da segunda vinda de Cristo. Por quê? Porque se o nosso objetivo não for a segunda vinda de Jesus, não tem por que a gente viver em amor, não tem por que a gente viver em união. Por quê? Porque isso é treinamento para o céu. É uma preparação. É uma preparação. Por isso que nós devemos seguir isso. E tem uma outra questão mais interessante, que envolvida justamente nessa questão do viver de modo a agradar a Deus mais e mais, que é onde chegamos no ponto da imoralidade sexual. Os Tessalonicenses, eles já viviam o evangelho externo. As outras pessoas olhavam para eles e viam as obras de Jesus, as obras do evangelho na sua vida. Só que agora Paulo chega na parte justamente de reparar o interno, porque o pecado da imoralidade sexual, ele está presente nas nossas vidas internamente. É uma coisa que diz respeito apenas a mim e a Deus. Só eu e Deus conhecemos esse pecado. É algo bem particular, né? É algo muito particular. E justamente Paulo estava querendo chamar a atenção deles para essa questão de viver de modo a agradar a Deus sempre. Porque viver de modo a agradar a Deus é viver externamente e internamente. E tem uma questão aqui interessante. Será que o Criador do Universo realmente se preocupa com a nossa maneira de agir? Você acha que Deus lá no céu, com tudo que Ele tem para tomar conta, Ele se preocupa com a sua maneira de agir? Claro que Ele se preocupa. Por quê? Porque Ele nos deu dois motivos claros e duas honras majestosas. A primeira, Ele diz que eu sou o templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. Ele quer morar em você. E para Ele morar em você, você precisa estar o quê? Estar santo, sagrado, para que Ele possa habitar em nós. É isso. Como a questão de escolher, né? É isso. E tem a questão também, Gílio. Nós, quando vamos escolher algum lugar para morar, uma casa, nós buscamos sempre o quê? Um lugar arejado, um lugar confortável, agradável. Imagine o Deus do Universo para habitar. Claro que Ele quer um coração o mais puro possível, o mais limpo possível, né? Pois é. E a segunda das nossas dessa honra toda nossa que Deus nos dá, é que Ele nos deu uma vocação, onde Ele diz lá: vós sois nação santa, povo eleito, sacerdócio real. Para quê? Para anunciar as minhas obras e para que justamente eu viva em vocês. Então, por isso, Deus se preocupa com cada momento seu da sua vida, com cada coisa que você faz, com cada pensamento, com cada atitude externa como interna, que é do que a lição vai tratar nessa semana. Deus quer viver em nós. Por isso nós devemos prestar bastante atenção em relação a esse assunto da imoralidade sexual e os outros assuntos que dizem respeito a viver uma vida para agradar a Deus. É isso aí, pessoal. É isso aí.